Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Convido a estarem se colocando de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Muito alto. Lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amém, irmãos? Só até aí, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Senhor, nós nos reunimos nesse lugar para ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco mais uma vez. Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, mais a Tua presença nessa noite. Senhor, e que nós tenhamos corações puros e sinceros para receber a Tua palavra nessa noite. Senhor, nós oramos assim. Senhor, sacia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. A igreja pode estar sentada nesse momento. Irmãos, nós podemos ver por esse texto que nós lemos, que o povo de Israel, naquele momento ali, eles estavam vivendo um momento de muita alegria, podemos dizer, uma plena alegria. O povo de Israel, eles estavam em festa, eles estavam com os seus corações, tinham vencido praticamente, podemos ver que venceram todos os inimigos ao redor ali. E Saul havia morrido, e o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam vendo assim um momento único na vida deles, que até então não tinham vivido, né? E nós vemos que de tanta alegria, por quê? Porque eles tinham Davi como rei, eles tinham um grande líder, Davi, que era um homem sensível, um guerreiro. Era um homem que sabia respeitar o direito dos outros. Davi era, podemos dizer assim, é um salmista, né? Quantos salmos Davi escreveu? Um homem, um poeta, tocava um instrumento, era instrumentista. Ele fazia coisas maravilhosas, mas também era um guerreiro que ele nunca perdeu uma batalha. Então, na hora que ele falhou, mas ele tinha algo na vida dele, que ele se arrependia de todo o coração. Tanto que o Senhor falou assim uma vez para Samuel: achei um homem segundo o meu coração. Então, nós vemos o quanto que Davi era especial para o Senhor. Irmãos, e ali, naquele momento, o que aquele povo mais queria, toda essa festa, toda essa alegria, de tudo que eles estavam vivendo, eles queriam, o Davi, ele queria a arca do Senhor novamente ali. Por isso que ele fala assim: olha, e tornemos a trazer para nós a arca do Senhor, porque nós não a buscamos nos dias de Saul. Se nós formos ver um pouquinho atrás na Bíblia, ver a vida de Saul, nós podemos dizer, Saul não se lembrou da arca nenhuma vez, né? Não há referência assim, Saul buscando o Senhor, a arca de Deus. A arca, ela fala da presença de Deus no meio do seu povo. Agora, um pouquinho antes, se os irmãos não fecharam a Bíblia, tem um versículo no capítulo 12, o capítulo 12, no versículo 18, ele fala assim, olha, esse mesmo livro, né, o capítulo 12, versículo 18, fala assim, ó, então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse,
nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropa. Irmãos, esse momento que Israel estava vivendo, um momento sublime, ele se expressa por inteiro nesse versículo aqui, não é? Porque um homem, Davi ia recebendo vários valentes de todos os lugares. Chegavam homens valentes, eram homens que muitas vezes até tinham guerreado contra Davi, mas se rende na presença de Davi. Mas por que tudo isso? Porque Davi, ele apontava profeticamente para o Senhor Jesus. E Davi, ele era um grande líder, como nós falamos, né? Davi era um homem que sabia liderar, e nós podemos até imaginar o quanto que aqueles homens ouviam falar de Davi. Davi fez isso, Davi venceu os filisteus, Davi venceu Golias, e o coração daqueles homens iam se enchendo de alegria. Eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero estar perto de Davi, porque Davi aponta para o Senhor Jesus. E quando nós falamos do que o Senhor tem feito no nosso meio, muitos também vão querer estar no nosso meio, estar junto ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque como Davi apontava para o Senhor, mas igual o Senhor não existiu, porque Jesus, ele foi um grande líder, e a palavra de Deus fala porque Jesus, ele nos dá muito mais além do que pedimos ou imaginamos, porque quando nós oramos por um motivo e nós vemos a resposta da nossa oração, nós vemos que o Senhor nos deu muito além do que nós pedimos, e louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor e pedimos, e daqui a pouco a bênção está sendo, a graça de Deus está sobre nós, e nós alcançamos ali além, e falamos: Senhor, eu nem merecia, mas é pela misericórdia do Senhor nós recebemos essa grande bênção. Então Davi apontava para o Senhor Jesus Cristo, e ali ele juntou, em Israel veio muitas pessoas, de todos os lares, de todas as tribos, ouvir Davi, para estar junto com ele. E esse Amazai, esse valente, era um homem valente, ele chegou e falou: Davi, nós somos teus, nós somos teus. Porque, irmãos, quando nós chegamos à presença do Senhor, nós podemos dizer assim: Senhor, nós somos teus, Senhor, cuida da nossa vida, Senhor, cuida do meu lar, Senhor, cuida dos meus estudos, do meu trabalho, do meu filho, da minha esposa. Nós somos teus, Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, Davi ali, ele não rejeitou ninguém, nenhum daqueles valentes que chegaram, que muitas vezes até, como teve um que era Abner, como teve outros que guerrearam contra ele, todos eles: se é de paz a tua vinda, seja bem-vindo. E assim nós dizemos para todos os que nos visitam, para todos que chegam à casa do Senhor: o Senhor é o nosso Deus de paz. Se você vem, pode vir, porque o Senhor te recebe de braços abertos todos os dias na sua casa, na sua presença. E o Senhor jamais nos deixa sair da sua casa, da sua presença, sem um pão, um banquete. O banquete é a palavra do Senhor. E nós vemos que Davi, quando esses valentes chegavam, quando chegavam todos eles, a palavra fala assim: olha, e fez um grande banquete, e todos ali se alimentaram e se fartaram, porque na casa do pai sempre há fartura de pão, né? Nós vemos o filho pródigo, quando volta, a primeira coisa que o pai faz é um banquete. O nosso Deus é assim, sempre há banquete na casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ali aqueles homens se achegaram, nós vemos como Davi tratava todos, até um egípcio que certa vez pegou e estava fugindo, né? Deram lá na cidade Ziclag, e ali fugiram, mas de repente Davi foi atrás deles, consultou o Senhor, e o Senhor permitiu, eles foram, chegou e encontrou um homem já praticamente morto, e Davi cuidou daquele homem, o alimentou e teve misericórdia deles. Talvez muitos falassem assim: mata logo, é nosso inimigo, ele também. Mas Davi falou assim: não, esse nós vamos alimentar, esse nós vamos cuidar. É o Senhor Jesus cuidando das nossas vidas, né? O Senhor, outra vez, um chegou para ele: Davi, olha, eu estou aqui, era general de Saul, posso ficar? Não, pode vir. Irmãos, o Senhor, ele está sempre pronto a nos receber, sempre. Venha de onde vier, venha como vier. O Senhor fala assim: olha,
vinde como estás. Né? Nós viemos para a casa do Senhor, nós vivíamos longe, né? Como nós vivíamos? Para nós nem importa mais isso, mas o que importa é que o Senhor fez uma grande obra em nossos corações. Uma obra, né? É uma grande obra, porque a obra é de Davi, uma obra é que o Espírito Santo de Deus, ele tem falado. Por isso que nós, como obra de Davi, né? A igreja do Senhor, a igreja fiel, o que nós mais queremos junto de nós é a arca do Senhor, é a presença de Deus. Irmãos, hoje eu li uma frase que ela retrata bem isso. Cheguei até num departamento público para falar, estava escrito assim, olha, quem obedece não erra. E a primeira coisa que nós aprendemos na obra é sermos obedientes. E por isso que nós, como Davi, fala assim, olha, tornemos a trazer. Se a arca de Deus está longe da tua vida, se a arca de Deus, você não sente mais a presença do Senhor, torne a trazer a arca de Deus para o seu coração. Traga a presença de Deus para junto de você. Porque o que nós mais precisamos, às vezes a pessoa fala, não, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, aí vai numerando. Se for numerar o que você precisa, o que eu preciso, o que cada um precisa, não vai ter lista que suporte. Mas quando nós recebemos a Jesus, nós temos tudo que nós necessitamos. E o Senhor fala assim, olha, a minha graça te basta. Às vezes os homens no mundo estão procurando muitas coisas. Quantas coisas? Eu estou procurando isso, eu procuro aquilo, procuro ser feliz, a felicidade, a paz. Estão buscando em tantos lugares e não encontram. O homem só encontra a paz quando encontra o Senhor. Por isso que fala assim, olha, tornemos a trazer. Davi tinha tudo. Ele era o rei, tinha sido consagrado, os valentes estavam ali, estava rodeado de fartura, tinha tudo. Mas ele falou assim, não, falta uma coisa, falta a arca do Senhor nesse lugar. Vamos lá, vamos trazer a arca do Senhor. A arca, e eles trouxeram, né? Depois a gente continua lendo, teve alguns episódios ali, mas nem por isso Davi desistiu. Porque quando nós resolvemos mesmo invocar o nome do Senhor e trazê-lo para junto de nós, irmãos, nada pode nos impedir. Nada deve nos impedir. Mas eu quase não tenho ido à igreja, não sei o que, não tem problema. O Senhor, passa a invocar o nome do Senhor todos os dias, busca o Senhor, porque o Senhor está bem perto daqueles que invocam o seu nome, né? Bem perto. É porque a arca, a presença do Senhor, ela é para nos fazer descansar todos os dias. Todos os dias. Nós não temos apenas um dia de descanso, não. Nós temos todos os dias nós descansamos na presença do nosso Deus. Amém? Aquele homem, ele falou, olha, nós somos teus, Davi. Nós somos teus. E assim nós devemos falar para o Senhor, Senhor, eu sou teu. Todos os dias da minha vida, eu sou teu, a minha vida é tua, os meus filhos são teus, o meu trabalho. Deixamos tudo na mão do Senhor e o Senhor cuida de tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um hino. As crianças vão lá? Amém. Vamos ouvir.